Tem gente que diz que te ama, mas só enquanto tudo vai bem. Hoje você vai ouvir a história do Gustavo. Ele tinha um bom emprego, uma namorada linda e achava que estava vivendo um amor de verdade. Mas aí ele perdeu o emprego e ela simplesmente sumiu. Fica até o final que você vai entender a diferença entre amor de verdade e interesse disfarçado de carinho. Gustavo era um cara tranquilo. Trabalhava como programador, ganhava bem, tinha carro, apartamento e gostava de aproveitar a vida. Um dia conheceu a Vanessa, bonita e esperta, cheia de opinião. Começaram a namorar e logo foram morar juntos. Faziam viagens, jantavam fora, viviam rindo. Ela sempre dizia: "Você me passa segurança", mas essa segurança vinha mesmo do amor ou do estilo de vida. Como disse Schopenhauer, a riqueza é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Gustavo achava que estava dando amor, mas estava só sustentando uma sede que não era dele. Um dia, tudo mudou. Gustavo foi demitido. A empresa fechou do nada. Ele voltou para casa abalado, contou para Vanessa. Ela ficou quieta. Disse: "Vai ficar tudo bem, né?" Mas nos dias seguintes, ela mudou. Saía mais, respondia menos mensagens, evitava conversar. Epicteto dizia: "É na dificuldade que a gente vê quem é de verdade." E Gustavo começou a ver que talvez o amor dela não fosse tão verdadeiro assim. Na segunda-feira, Gustavo acordou e viu que Vanessa não estava em casa. Mandou mensagem, ligou, nada. No fim do dia, ele descobriu que ela o bloqueou em tudo: WhatsApp, Instagram, até nas playlists de música que ouviam juntos. Uma amiga dela só disse: ela falou que precisava respirar, que não queria carregar peso dos outros agora. Pascal falou: o coração tem razões que a razão não entende. Mas ali, Gustavo entendeu. Quando acabou o dinheiro, acabou o amor. Gustavo ficou mal por um tempo. Silêncio, tristeza, sentado no sofá, olhando para o nada. Mas aí começou a mexer no computador, programou um app. Deu certo, ele não ficou rico, mas se reencontrou. Voltou a sorrir, voltou a ser ele mesmo. Sozinho, mas em paz. Nietzsche disse: o que não te mata, te fortalece. E agora Gustavo era forte, não por ter vencido, mas por ter acordado. Meses depois, ele cruzou com a Vanessa numa livraria. Ela deu um sorrisinho. "Você tá bem? Que bom. Eu torcia por você." Gustavo sorriu também, mas não sentia mais raiva, nem saudade. Só entendeu: ela nunca amou ele. Ela amava o conforto que ele dava. Sêneca dizia: a sorte mostra quem as pessoas são de verdade. E Gustavo viu. Não perdeu um amor, escapou de uma mentira. Sabe quando a gente sente aquela segurança no relacionamento? Aquele carinho todo? Já parou pra pensar se isso é incondicional mesmo? Ou se de repente some quando as coisas mudam? Pois é uma questão delicada, né? E hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, usando como base umas anotações bem detalhadas. São sobre a história do Gustavo. O programador. Que tinha a vida toda certinha e, de repente... Exato. Ele tinha um bom emprego, estabilidade, morava com a namorada, a Vanessa. Tudo parecia ótimo. Viagens, planos. Ela até falava que ele passava muita segurança. Segurança. Essa palavra é chave aqui, né? Porque o que significa essa segurança? É o apoio emocional, o laço forte? Ou será que é a segurança mais material? O conforto, o estilo de vida? É aí que entra a análise. As anotações do Gustavo meio que exploram isso. De onde vinha essa segurança para Vanessa? Era ele ou o que ele proporcionava? Me lembra um pouco aquela ideia do Schopenhauer, sabe? Sobre riqueza ser como água salgada. Quanto mais bebe, mais sede dá. Será que o conforto que ele dava alimentava uma sede que não era bem por ele, assim? Uma boa pergunta, especialmente considerando o que veio depois. Porque teve a virada, né? A demissão. A empresa dele fechou,
ele perdeu o emprego. E como ela reagiu? Isso deve ter sido um teste de fogo. Segundo as notas dele, a primeira reação dela foi silêncio. Um silêncio pesado. E depois uma pergunta bem direta ao ponto. Mas vai ficar tudo bem, né? Focado na estabilidade. Nossa, essa pergunta já diz muito, né? Sim. Acendeu um alerta nele. E olha, nos dias seguintes a coisa mudou mesmo. Vanessa ficou mais distante. Como assim, distante? Mas saía mais, às vezes sozinha, às vezes com amigas. Demorava para responder mensagem, sabe? Evitava papo sobre o futuro ou mesmo sobre como ele estava se sentindo com a situação toda. Aquela coisa de na alegria e na tristeza começou a falhar, então. Parece que sim. É como dizia o Epicteto, né? As dificuldades mostram quem as pessoas realmente são. A adversidade ali começou a revelar uma camada diferente do relacionamento. Para ele, a sensação de que algo estava muito errado foi crescendo. E como terminou? Porque pelo jeito não foi uma conversa amigável. Não mesmo, foi bem abrupto. Um dia ele acordou, ela tinha ido embora. Levado as coisas dela, sem bilhete, sem nada. Puxa vida. Ele tentou ligar, mandar mensagem, bloqueado, em tudo. Caramba, que frio. E a justificativa veio por uma amiga em comum. Algo como, ela precisava respirar, não queria carregar o peso dos outros. Bem vago. Entendi, aquela justificativa que tenta amenizar, mas na prática... Na prática, a conclusão do Gustavo foi bem direta, como ele anotou. O Pascal fala das razões do coração, né? Mas para o Gustavo a razão foi outra. O dinheiro acabou, o amor foi junto. Simples assim. Imagina o baque para ele, se sentir descartado dessa forma. Com certeza. As notas falam de um período bem para baixo, de tristeza mesmo. Mas o interessante foi como ele usou isso. Ele não ficou parado. O que ele fez? Mergulhou no que ele sabia fazer. Programar. Canalizou tudo na criação de um aplicativo. Era a paixão dele, né? E acabou dando certo. Não ficou rico da noite pro dia, mas reencontrou o eixo, sabe? A autoconfiança. Que bom. Isso é importante, a reconstrução. Exato. E não foi só grana. Foi interno. Ele percebeu que o valor dele não estava no contra-cheque. É quase aquele clichê do Nietzsche, o que não mata, fortalece. Mas talvez aqui seja mais um despertar, sabe? Uma clareza sobre si e sobre o que ele queria de verdade. Faz todo sentido. Ele se fortaleceu entendendo o que aconteceu. E teve algum contato com ela depois? Teve. Meses depois, por acaso. Encontrou a Vanessa numa livraria. E aí? Climão? Ele conta que ela sorriu, super casual, falou tipo... Nossa, Gustavo, você tá ótimo, que bom. Fico feliz, torcia por você, uma coisa assim. Uau! E ele? Ele disse que não sentiu nada. Nem raiva, nem mágoa, nem saudade. Só confirmação de que... De que o sentimento dela, ou o que parecia ser sentimento, estava totalmente ligado ao conforto, à segurança material que ele dava antes. É como Sêneca dizia, né? A sorte ou a falta dela mostra quem são as pessoas ao nosso redor. Entendi. Então, para ele, não foi a perda de um amor, mas sim... O fim de uma ilusão. Uma ilusão baseada em status, em dinheiro. Ele sentiu que se livrou, na verdade. E essa, então, é a grande lição que essa história traz, né? Essa diferença crucial entre amar alguém pelo que a pessoa é... E amar o pacote completo. A pessoa, mais o conforto, a segurança, o estilo de vida que ela proporciona. Volta lá na nossa pergunta inicial sobre o amor condicional. Exatamente, é uma linha tênue às vezes. Sem dúvida. E talvez a reflexão que fica, para quem está ouvindo a gente, é justamente sobre isso. Como as crises, por mais dolorosas que sejam, podem agir como um filtro inesperado. Um filtro que revela a verdade dos laços. Isso, a natureza real das nossas conexões. E mais, o que nós mesmos estamos buscando quando falamos em segurança num relacionamento. O que essa palavra significa de verdade para cada um. Fica aí para pensar. E você? Acha que ela realmente amava o Gustavo ou só estava ali pelo que ele podia oferecer? Já passou por algo assim? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. E olha só, na descrição do vídeo eu deixei links de livros e cursos incríveis para quem quer evoluir, entender melhor as pessoas e se tornar alguém mais forte e consciente nas relações. Se você curte histórias que te fazem pensar e crescer,
se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a enxergar a vida de outro jeito.